Olá para vocês, eu sou a Érica Lima e hoje no debate político a gente tem a presença aqui do deputado federal Bosco Saraiva. Muito obrigada. Eu lembro que a gente já teve uma conversa aqui no Convergente, essa conversa foi online e hoje o senhor está aqui no momento de eleição 2022, como pré-candidato também, então tem muita coisa para a gente conversar. Tá, vamos lá. Boa tarde a todos. Taca fogo. Vamos nessa. Deputado, o senhor é presidente estadual de Solidariedade. O Convergente também acompanhou, fez a cobertura da Convenção do Solidariedade, onde lançaram, como pré-candidato a governo, o Ricardo Nicolau. Sim. E aí a gente estava naquela expectativa toda, achando que já ia ter, o nome do vice, e até então não foi colocado, vocês estão em tempo, E eu queria saber por que ainda não foi divulgado o nome do vice, como é que está essa composição de aliança. Aí a gente vai falar também sobre o PMN, mas vamos falar de vice agora, porque todo mundo está nessa expectativa. Érica, olha só, estamos ainda em várias conversações. Na verdade, nos últimos 15 dias, houve muita conversação relativa à possível aliança para a nossa coligação, nós, o povo do Amazonas. Nós, o povo, não é? E aí, há dias atrás, houve uma combinação do deputado Ricardo com o presidente do PMN, e eles foram na nossa coligação, na nossa convenção no último domingo, lá no Unido da Alvorada, uma convenção maravilhosa, por sinal, de muita alegria, no domingo de manhã, muito agradável, e anunciaram o apoio ao Ricardo. E, infelizmente, 4 dias depois, por motivos que nós desconhecemos, eles mudaram para apoiar outro candidato. As motivações deles, só eles podem dizer. Eu acho que nós conversamos sempre de forma muito republicana, os interesses republicanos voltados ao interesse do povo. Ponto. Essa é a nossa bandeira. E nós seguimos conversando com outros partidos, ainda estamos conversando com alguns partidos. Neste momento, eu acabo de vir de uma coletiva do PSB, do deputado Serafim Correia, que formalizou a aliança conosco e vai emprestar o apoio do PSB ao deputado Ricardo Nicolau. E exatamente por conta disso, nós temos uma lista, alguns nomes que poderão vir a ser o vice, muito provavelmente uma vice, muito provavelmente uma mulher, mas essas conversas ainda estão acontecendo e acontecerão até amanhã para definição do nome, porque agora a gente convergiu para abrir a discussão desse nome também com o PSB do deputado Serafim Corrêa. A gente sabe que essa escolha para o nome do vice, ele vai mais pela questão de apoio, não só, mas na maioria das vezes também por apoio econômico, Mas a gente está verificando um movimento que vai buscando aí aliança e também competência técnica. Pois é, nesse caso da gente, é claro que a gente ainda pode aumentar a nossa coligação, e a gente tem que aguardar um pouquinho, até meia-noite, 1h, 2h da madrugada, até as coisas efetivadas, até o jogo terminar, a gente ainda pode anunciar. Ninguém faz espetacularidade com isso, não há espetacularidade com isso. Nós estamos tratando de uma coisa muito séria, que é do futuro do Amazonas, e, portanto, essa composição passa não só pela questão eleitoral, mas também pela governança, pela participação efetiva na governança. Por isso, eu pessoalmente, prefiro que seja uma mulher que venha contribuir com sensibilidade, com conhecimento técnico, com uma experiência bem fundamentada, não só para a campanha, mas também para a governança, para governar junto com o Ricardo. Porque nós não viemos passear, nós não estamos aqui a passeio. Eu já sou antigo, um pouco mais antigo do que a grande massa que está aí. Serafim também já como ele diz mesmo, nós já somos do século passado, ainda somos do século passado, e nós estamos aí tratando de uma coisa muito séria, que é o futuro do Amazonas. Eu vejo como... Vamos fazer um belíssimo plano de governo, vamos apresentar ao povo um plano de governo moderno, leve, tranquilo, possível de ser executado, uma coisa plausível, sem espetacularidade, sem sonho, sem dança,
sem nada disso, mas com uma possibilidade de ajudar o povo a reerguer sua autoestima e recuperar os pontos fundamentais da vida pública no estado do Amazonas. O pré-candidato ao governo do estado, Ricardo Nicolau, eu vejo que ele está assim, bastante estruturado quando tem a sua presença, a sua experiência, e também de Serafim Corrêa, que também é muito respeitado, né? Também é um deputado estadual respeitado. Desde quando vocês começaram a ter esse diálogo, né, para esse apoio? Ou vocês não estavam com essa expectativa? Essa é uma conversa permanente, especificamente com relação ao Serafim. O Ricardo serve na Assembleia, junto com ele, ambos são deputados estaduais, e o gabinete do Ricardo é ao lado do Serafim. Então, tem essa proximidade, essa familiaridade. Luiz Fernando, pai de Ricardo, já foi candidato a vice do Serafim na eleição de 98, na eleição de 2002. Em 98, Serafim esteve conosco numa chapa de oposição, eu estava lá, lutamos juntos. E, portanto, tem uma história já bem próxima de muitas batalhas, de muitas lutas na política, aqui, todas elas ganhas, todas elas vencidas, né? Porque quando você participa oferecendo, de fato, de coração, para o povo uma alternativa melhor para que a vida dele possa melhorar, é sempre uma vitória, aqueles que podem ofertar um pouco de si para o povo. Atividade política verdadeira, essencialmente, como ensinaram os gregos antigos, a atividade política é, sem dúvida, a mais nobre das atividades que o ser humano pode exercer, porque ela é que melhora a vida da população. Falando um pouco sobre as suas tomadas de decisão, o senhor tomou uma decisão de deixar a Câmara, né, Federal, sim, e vir com uma pré-candidatura para deputado estadual, né? Por que essa tomada de decisão? Olha só, eu sempre cumpri bem meu papel como vereador, como deputado, como vice-governador do estado, como secretário, sendo secretário de obras, sendo secretário de segurança, eu sempre me dediquei muito, como foi agora lá na Câmara Federal. Eu fui eleito deputado federal, fui à cúpula do meu partido, participo da cúpula do meu partido, que é o Solidariedade, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços do Brasil. Essa é a comissão da Câmara mais importante para a Zona Franca, fiquei lá 2 anos, conduzindo, 19 e 20, de 20 não teve uma atividade muito intensa, porque foi o primeiro ano da pandemia, portanto, eu pude servir ao povo do Amazonas dessa forma. E agora, no momento mais grave da história da Zona Franca, no momento de maiores ataques que ela sofreu, foi o Solidariedade. Foi o meu partido que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade e preservou a Zona Franca de Manaus. Então, para mim, a minha missão está cumprida em Brasília. Eu estou voltando para casa para cumprir uma outra etapa, que é principalmente deitado em cima da esteira da experiência acumulada, incentivar a formação de novos políticos que entrem na política, que cuidem do seu bairro, que cuidem da sua cidade, que cuidem do estado. Eu já estou fazendo isso na capital e no interior. Eu quero poder, se me for permitido, chegar à Assembleia Legislativa mais uma vez, cumprir esta etapa de formação de novos políticos nesses últimos 4 anos. Eu já tenho 62 anos e, portanto, é preciso começar a pensar na renovação de gente boa, que possa surgir, de fato, preocupado com a população. Como um dia, lá nos anos 80, eu olhei para o povo do Morro da Liberdade e comecei a me preocupar. Eu fui o primeiro vereador eleito de lá, juntamente com o falecido vereador Bambolê, Francisco Bambolê, lá nas eleições de 92, mas tive uma atividade política localizada intensa nos anos 80. Então, para mim, cada eleição primeiro que é um desafio, uma nova etapa, um projeto a ser realizado, e é isso que eu vou fazer. A Câmara Federal foi muito importante por causa das relações, para mim foi eu tenho muito prazer em dizer que eu estava lá na hora que o Amazonas precisou, eu disse presente, e foi através do nosso trabalho que a gente conseguiu, com o apoio de muitos, entre eles o senador Omar Aziz, que foi fundamental para que a gente pudesse conseguir o êxito junto ao Supremo Tribunal Federal.
Dentro dessa composição das alianças, eu vejo que a aproximação de apoio, ela, né, se caminha com certeza para o presidenciável, né, que vai concorrer como pré-candidato, Lula. Como é que o senhor percebe isso nesse momento, nesse cenário? O que nos cenário? interessa para o Estado do Amazonas, o que me interessa a mim pessoalmente, é a defesa da Zona Franca. São aqueles que defendem a Zona Franca. Eu vou pregar durante toda a campanha que a gente tem a oportunidade de estar próximo ao povo, inclusive nominando aqueles que são contra e que são a favor da Zona Franca. Sem emblemas, sem nomes, mas o povo saberá escolher e tenho certeza que eu vou esclarecer uma parcela, ainda que seja pequena, da população do Amazonas, dessas 4 milhões de almas, vão me ouvir mostrar os nomes de quem defendeu a Zona Franca, quem não defendeu a Zona Franca, quem defendeu outros interesses, em detrimento do emprego do meu povo. Então, eu vou me prestar isso. E é exatamente o apoio nesse contexto Sim. que a gente vai trabalhar durante a nossa campanha. Nosso partido, inclusive, trabalhar. Nós precisamos aqui, na região, trabalhar em favor daquele que seja melhor para a Zona Franca de Manaus. Pensando nisso, o senhor já está falando sobre a Zona Franca, que é uma das pautas que eu ia conversar, porque a gente precisa, né, entender como que os políticos que representam o Amazonas, né, percebem esses momentos tão de transição e inconstantes que a gente está vivenciando, né? O senhor defende uma nova matriz econômica? Como é que o senhor percebe essa questão de vai e volta da Zona Franca? Pois é assim, nós só tivemos no Amazonas 2 oportunidades de ter emprego e renda. Foi no período áureo da borracha. Sim. E depois, agora com a Zona Franca de Manaus. Fora esse período, nós não tivemos o que fazer. Nós fomos um local subjugado ao Pará até 1850, quando viramos uma província, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente tem que rever, porque a gente festeja todo ano sendo uma província, dia 5 de setembro. Daqui a pouquinho, pois né? A gente é feriado para festejar ser uma província, quando nós somos já um grande estado. Então, esse feriado, para mim, está meio enviesado aí. Entendeu? Sim. A gente não liga muito, dá mais valor porque é um feriado do 5 de setembro, mas o significado dele, de ser uma província, é a elevação do Amazonas à categoria de província. É verdade. Dizer, a gente festeja ser um provinciano. É verdade. Mas nós não somos mais uma província e não somos mais provincianos. Então, a gente vai discutir isso na Assembleia. Vai ser um problema, porque a rapaziada gosta do feriado, mas vai ser um problema. Assim, então, de lá para cá nós tivemos 2 alternativas somente. Por quê? Porque as características do nosso estado, elas são diferenciadas do resto do Brasil. O estado do Amazonas é um estado de águas. É verdade. Nós somos das águas. Aqui a agricultura pesada não funciona. Aqui a pecuária não funciona porque nós somos alagados. De muito que os investidores do Amazonas trouxeram para cá um tipo bovino para tentar fazer com que isso se desenvolvesse. O seu Natan, dono da moto importadora, tentou criar fazenda para vender gado aqui. Muitos empreendedores, na história recente daqui, tentaram desenvolver. Só que nós vivemos num estado que alaga 6 meses todo ano. Todos os municípios do Amazonas alagam. Então, a gente não tem como desenvolver cultura de alto faturamento. Soja, arroz, milho, onde que a gente vai plantar? Se a gente alaga a cada 6 meses. A nossa agricultura já se tentou, ex-governadores recentemente tentaram programas de desenvolvimento da agropecuária. Né? Vide aí, terceiro ciclo, Zona Franca Verde, que foram programas que foram cantados e decantados, mas que quando saiu acabou, porque nós não temos essa vocação. Outra coisa, no Amazonas, um pedaço de terra, você só pode trabalhar ele 20%. 80% é floresta, você não pode tocar, diferentemente dos outros estados em que você tem que trabalhar 80%, é o inverso. Com uma comparação com Rondônia e Roraima, não existe, porque eles são cerrados. São áreas de cerrado natural, não derrubaram floresta nenhuma, porque jogam um punhado de arroz lá que o arroz vai crescer, porque é a natureza deles. Nós tivemos o período da borracha, que foi de 890 a 1910, 20 anos depois, a partir de 1920, nós entramos
numa crise econômica aqui que ficamos anos sem luz em Manaus. Depois de ter sido a primeira cidade do Brasil com luz elétrica, luz pública, nós passamos a ser uma cidade sem luz. Só foi surgir com o governador Gilberto Mestrinho, já nos anos 60, tá? Com o que foi criada a Companhia Energética de Manaus, a SEM, enfim. E a gente até hoje pena com as questões de geração de energia. É comum isso, os desligamentos, os blackouts e tal. Então, tudo isso prejudica a obtenção de novos investimentos no estado do Amazonas. De 1920 até 1970, nós padecemos aqui, essa cidade não tinha nada, tinha 280 mil habitantes, e nada mais do que isso. Então, foi com o projeto da Zona Franca de Manaus, que surge em 1951. Em 1951, o deputado Francisco Pereira da Silva apresenta um projeto chamado Porto Franco de Manaus no Congresso Nacional, ainda no Rio de Janeiro. Ele tramitou 5 anos e foi aprovado em 1956. Em 57, o presidente Juscelino Kubitschek sanciona a lei que cria a Zona Franca de Manaus, que ficou de 57 a 67 funcionando em um armazém no Porto de Manaus, dentro de um armazém, era um escritório, porque não tinha o que fazer. Somente em 1967, 10 anos depois, veja que percorremos aqui quase 20 anos, para criar uma alternativa para o Amazonas. Aí o presidente Castelo Branco, no seu último ato de governo, dia 28 de outubro, 28 de fevereiro, baixa o decreto 288 e cria a Zona Franca de Manaus nesse modelo, incluindo um distrito agropecuário que inclui Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. E aí a gente começa a ter um oxigênio novo. Em 70 as fábricas começam a se instalar e hoje a gente tem quase 600 fábricas, 50 anos. Em 50 anos de existência da Zona Franca. 20 anos depois, em 88, Bernardo Cabral, inclui na Carta Constituinte, na Constituição de 88, a Zona Franca de Manaus com sua validade por mais 25 anos para frente. Em 2003, novamente o Congresso Nacional vota a prorrogação por mais 10 anos. E em 2014, a partir de uma proposta do então governador Omar Aziz, que era governador do estado, em 2011, capitaneia uma nova mensagem da Presidência da República para o Congresso Nacional, prorrogando a Zona Franca por mais 50 anos. Então, por 3 vezes, a Zona Franca de Manaus foi prorrogada, aprovada, passada a limpo e aprovada pelo Congresso Nacional. Em 4 votações, cada vez dessa foram 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado, que aprovaram a Zona Franca. Nós temos a garantia, no artigo 92 da Constituição, por mais 50 anos, vai terminar em 2073. Então ninguém pode mexer. E nós não podemos abrir mão do que nós temos, que nos gera 120 mil empregos. E de forma indireta, mais 500 mil empregos, que é o que movimenta toda a nossa economia. Não só do Amazonas, mas da região aqui para cima do Brasil. Então, essa é uma luta que tem que ser permanente. Cada deputado federal dos 8 precisa ser obrigatoriamente um guardião da Zona Franca, em primeiro lugar, independente de voto, independente de quem goste, de quem não goste. A Zona Franca de Manaus, para nós, tem que ser sagrada. Nenhum interesse, seja eleitoral, seja eleitoreiro, seja político, seja o que for, pode sobrepor o interesse do povo, que é ter seu emprego. Então, quem não defende a Zona Franca de Manaus e defende homens, defende outros, defende presidentes, defende ministros, não defende o interesse do povo. Esses têm todo o direito de defenderem o que eles quiserem, quem eles quiserem. Porém, não pode se dizer defensor do povo. Ele defende um elemento, mas não defende o povo. Então, isso a gente vai passar a limpo durante o processo eleitoral. Aqui está dizendo que o senhor já destinou mais de 82 milhões em emendas parlamentares para a saúde, e o senhor reafirmou isso quando falou, né, que atuou durante a pandemia e que passou por esse momento histórico que a gente não gostaria de ter passado, né, mas infelizmente, e inclusive o senhor concedeu essa entrevista aqui para a gente. Pensando agora no cenário de 2022, essa eleição, que não vai ser fácil, né? A gente que vê que é uma eleição marcada por uma mudança muito grande, principalmente com resquícios enormes
por conta da pandemia. E agora a gente tem as mudanças tecnológicas, internet. Como é que o senhor vê uma eleição da década de 90 e uma eleição agora, 2022? Nós temos tudo diferente. O conteúdo é diferente, a linguagem é diferente. Nós estamos passando uma transição para... Todos nós temos uma TV em casa, nós estamos numa televisão aqui que era impensável lá no início dos anos 90. Não é? Nós ainda votávamos em cédula. As eleições dos anos 90 ainda eram a cédula, somente em 98 começou a máquina a fazer a contabilização, depois em 2000 já teve alguma coisa funcionando com ela nas capitais, mas agora é aqui. Agora, isso é uma TV, um rádio, um jornal, uma revista, um potencial fabuloso, cada um de nós. Só depende, aqui não depende mais de produtores por trás, só depende de talento, né? Eu me agrado muito de poder vivenciar essa mudança, né? E por isso mesmo há uma liberdade de comunicação. Sim. Caíram os grandes veículos, a tutela de grandes veículos, de empresários da comunicação, e isso tende a desaparecer. O que ainda resta do hábito, que vai mudar com a nova geração, que está aí na sua linguagem, na sua forma de comunicar, de fazer as coisas da sala de casa, de dentro do quarto, e comunicar para o mundo inteiro assistir. Não precisa mais de uma antena para se propagar aquilo que é o pensamento da gente. Evidentemente que no meio disso tem muito lixo, mas o rio Solimões ele é maravilhoso, ele é o maior do mundo, o Amazonas, mas desce muito sarrabulho. E a gente tem que se desviar do sarrabulho que as águas trazem, né? Então, é natural que isso vá melhorar com o tempo, né? Nós vamos experimentar mais uma eleição com muito mais, diferente da anterior, com muito mais abertura, com muito mais veículos, pequenos veículos, microveículos de comunicação que conversam com a população. E isso é uma mudança interessante, eu acho fabuloso, né? Antigamente você tinha que gravar um vinil na Som Livre para rodar na Rede Globo, para você poder comprar, tudo era deles. Era assim, tem que gravar na Som Livre, aí bota na novela, aí a música toca na rádio, aí compra o vinil, depois compra o CD, era uma cadeia, agora não tem mais. É verdade. Agora você pega um violão, se você tiver talento, é na cama, é no quarto. Tocou a música, todo mundo vai te ver, vai te comprar, vai te seguir. Isso é uma maravilha que chegou num tempo certo. Eu tenho a graça de estar vivendo este momento. Você falou inicialmente na sua colocação, com relação a gente fez uma contabilidade. Para este ano são 85 milhões que a gente destinou para 32 municípios do interior e para a capital. Sim. Não tinha muito o que fazer, né, Érica? Era quer dizer, quem tem juízo tinha que pegar o recurso e aplicar na saúde para salvar pessoas. Não adianta fazer a praça se a pessoa estiver morta. Não é morto, não vai na praça, vai no cemitério, né? Então é preciso, naquele momento, pegar tudo que a gente tinha para investir em saúde. Depois a gente faz a praça. Mas agora vamos cuidar da saúde da população, da liberdade. Sou nascido e criado ali. Pensa, porque não tinha água encanada. Nem água encanada, não tinha luz, nem tinha asfalto. Meu sonho de menino era ter asfalto na minha casa para andar de rolemã, de patinete. Imagina o tamanho desse sonho, né? Era poder pegar o rolamento lá nas oficinas de carro que tinha lá, botar no rolemã e correr, e não podia, porque era barro. Quer dizer, depois eu venho para ver uma Câmara Municipal de Manaus. Eu me envolvo no movimento cultural do meu bairro. Crio um grande movimento cultural, que é a Escola de Samba do Morro, que eu sou fundador. Depois eu fui ser vereador. E eu me habituei a ser vereador. Esse é um incômodo que eu senti na Câmara Federal, de não estar resolvendo as coisas. Nos bastidores lá. Só nos bastidores. Eu atuei muito fortemente. Eu sou de poucos pronunciamentos. Agora, eu tinha uma comissão que era para chamar de minha, com 30 membros, com um plenário que era todo meu. Então, eu não perdia tempo em plenário para falar 1 minuto durante uma manhã. Não, vou trabalhar aqui. Trabalhei nos bastidores. Exatamente por isso eu galguei uma influência muito grande
dentro da cúpula do meu partido e junto a outros setores da Câmara Federal. E assim, então, eu sempre valorizei muito o que é efetivo para a população, a solução da população, né? A solução imediata, que é o que o vereador faz. O vereador está cuidando do bueiro, de desentupir o bueiro, de varrer a rua, de pintar o muro do cemitério, de ver o problema do ônibus, que, por sinal, o transporte coletivo em Manaus é uma tristeza, presentemente. Então, ele está o tempo todo, ele está resolvendo um monte de coisa. Lá na Câmara Federal, você tem que ver projeto. É verdade. Estudar o projeto e tal. Eu fui relator da regularização fundiária no Brasil, que beneficiou mais de 150 mil famílias no Brasil inteiro, pequenos produtores, enfim. E o tempo voa, né? Então, essa coisa de estar resolvendo permanentemente é que, naturalmente, ela atua em mim. Tinha que salvar as pessoas. O que você tem? Eu tenho dinheiro que eu posso indicar. Então, vamos botar na saúde dos municípios, sem ver a quem. Os prefeitos que me procuraram, eu falei, não, coloco lá para você, cuide bem, resolva lá. E quero dizer para você que isso faz um bem danado para o meu coração. Eu costumo falar isso. Eu sei que esses 85 milhões deu para comprar alguns frascos de Buscopan que cessou a dor de alguém, não sei aonde, só sei que foi no meu estado, lá numa comunidade rural, lá onde a pessoa foi no posto de saúde, atrás do remédio, tinha lá o remédio, que foi o meu trabalho que proporcionou chegar. Me faz um bem interior, uma satisfação interior, espiritual, saber que eu fiz o bem de fato, sem ver a quem. O senhor falou que cada eleição, né, é uma eleição. Uma eleição. Como é que o senhor pensa hoje, o senhor já estava falando, mas assim, para a gente aprofundar um pouco mais, esse cenário agora, né, do nome do Ricardo Nicolau, que concorreu também, né, na eleição passada para prefeito, o senhor, né, como presidente hoje do partido, também caminhando na sua pré-campanha para deputado estadual. A gente, quando estou falando isso com o senhor, é para entender bem essas relações de bastidores, porque a diferença dos políticos do ano 2000, da década de 90, para os políticos que estão agora, quando a gente fala sobre aliança, sobre acordos... A gente sempre, como dizia Belchior, né, o novo sempre vem, mas a gente acha que... A gente pensa como os nossos pais, né? Os nossos ídolos são os mesmos, a gente acha que a nossa música do nosso tempo foi a melhor, a Boate Crocodilo era boa, entendeu? Não era balada, né? A gente saía 8 horas da noite, meia-noite estava de volta para casa, a festa terminava meia-noite. Uma hora não tinha mais nada funcionando. Então você começa a achar que aquele padrão... Agora a rapaziada sai 1 hora e volta para casa de manhã, vira tudo de cabeça para baixo, entendeu? Então, eu não penso muito, acho que meu tempo foi muito bom, aproveitei. Assim como não tem saída, os novos políticos é que vão dirigir, dentro do formato novo, mas a política segue sendo a decisória para a melhoria ou não da qualidade de vida. O povo sempre busca acertar, e o povo sempre está buscando mudar. Repare bem que ele não erra por querer, ele erra muitas vezes induzido por uma campanha, por uma presença, por um formato daquele candidato. Eu falo de vereador a presidente da República, e por um momento histórico que esteja efetivamente atravessando. O povo vai votar muito descrente porque o povo está com fome. E boi com sede bebe lama. Boi com sede bebe lama, diz o nordestino. Não é? Assim, barriga seca não dá sono, né? Então a pessoa vai votar triste, na esperança de que, de fato, possa melhorar para botar comida na mesa. É a prioridade do momento, botar comida na mesa. Classe média, qual é a prioridade do momento? Por favor, controle a inflação. Porque eu não estou podendo ir para a Grécia, eu fui para a Grécia 2 vezes, mas agora não dá, está tudo muito caro. Então está todo mundo descontente. Não tem ninguém satisfeito. Tem gente que está achando, que está dirigindo setores importantes do Estado, que está achando que está tudo bem. Não está tudo bem. E essa manifestação virá das ruas. Eu conheço a cidade de Manaus. Manaus está muito calada. E Manaus, quando fica silenciosa, o bagulho
é doido, que nem dizem os jovens, o bagulho é doido. Vem mudança por aí. Nós temos indicadores, claro, nós não somos crianças nisso. A gente tem indicadores, você é uma pessoa que conhece o mercado, que sabe que as pesquisas qualitativas indicam o que de fato é o pensamento daquele momento, o que as pessoas estão pensando. E a gente sabe que o Ricardo vai crescer muito quando começar a campanha. Por quê? Especialmente em Manaus, porque o Ricardo vem de em nível estadual, e nós sabemos que tem uma avenida muito grande pela frente. Ele vai crescer. Até onde ele vai crescer, quem vai dizer é o povo. Muita gente acha que resolvendo partidos, tempo de rádio, tempo de TV, está resolvida a eleição. Não está resolvida. Os últimos exemplos majoritários de presidente da República e de governador do Amazonas provou e comprovou que tempo de TV não representa nada, quando o povo resolve. O povo resolveu diferente na eleição de 2018, o povo resolveu diferente para aqueles que detinham os tempos de rádio e TV. Por isso que a gente sabe que Ricardo vai crescer bem. Nós temos convicção disso, porque nós temos os indicadores para isso. A gente sabe o caminho a percorrer. E quando a gente já é velho, que nem eu, vai pelo atalho. Vai ficar com o Romário no final. Romário ficava paradinho esperando a bola passar. Ele passava uma vez, ele fazia o gol. Não ficava mais correndo feito doido. A gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer nessa eleição, né? Ainda nem começou. Então, só aproveita, tem aqui a câmera aqui, fala com os nossos seguidores, né? Aproveita e deixa uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente. Quero agradecer a você, Érica, primeiro Obrigada. pela oportunidade de ter estado aqui. Olha aí, quase uma hora, né? Um papo muito bom, muito legal, sempre bom estar aqui e poder falar sinceramente. Acho que nós vamos tomar uma decisão muito difícil em todos os níveis. Essa é a minha mensagem. Aprecie bem o processo político. Repare bem quem defende a Zona Franca de Manaus. Nós só temos ela para viver. Nós não temos alternativa. A alternativa do turismo não vai nos dar 100 mil empregos. A alternativa agrícola sem vocação não vai nos dar nem 1.000 empregos. A alternativa da mineração pode vir um dia com a exploração controlada, de manutenção do meio ambiente. Foi a Zona Franca de Manaus que manteve 98% da nossa floresta em pé, que manteve a irrigação do centro-sul brasileiro, do centro-oeste brasileiro, que permite que tem um rio suspenso aqui, que voa as águas e elas e faz chover lá onde tem a soja, que transformou o Brasil num dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, nós somos o Estado que preservou toda a sua reserva natural, tudo que existia aqui em 1500, 1600, 1700, quando vieram para cá ingleses, holandeses, franceses, buscar as drogas do sertão, olhar o que a gente tinha. Hoje eles sabem tudo que a gente tem sobre nosso solo, sobre nossa floresta.
Eles conhecem as reservas de nióbio que nós temos, que é o mineral, que é o minério do futuro mais próximo, porque é ele que vai fabricar todas as baterias de carro. Os carros vão ser elétricos. E a maior reserva de nióbio do planeta está aqui, dentro do Amazonas. Então, nós estamos aqui com tudo preservado por causa da Zona Franca de Manaus. Trate bem a Zona Franca. Não despreze a Zona Franca. Ela é o nosso próprio oxigênio. Muito obrigado a todos. Aproveita, ó, mando um beijo para vocês. Essa nossa entrevista ela vai sair com uma matéria e vai estar em todas as nossas plataformas da rede social. Acesse o Convergente, aquele que atua no ponto incomum da política. E a gente agradece imensamente ao deputado federal Bosco Saraiva, que está como pré-candidato a deputado estadual. Obrigado. Valeu.